Olá, eu quero compartilhar com você um pouquinho do livro de Lamentações. Esse livro, ele fala de dor, ele fala de oração, ele fala também de tragédia, mas ele fala da gestação da esperança. Esse livro tem o objetivo de ajudar a descobrir a face de Deus em meio a uma situação de dor. Dor que gera gemido, dor que gera grito, e ele ensina também que aquele que não sabe gritar a sua dor, ele se torna incapacitado de, juntamente com Deus, lutar e exercitar a sua própria fé. A dor de que fala esse autor no livro de Lamentações se refere à dor enfrentada por Jerusalém ao ser completamente destruída pela invasão do exército babilônico. Jerusalém foi assolada, teve o templo destruído, as casas arruinadas, a muralha derribada, e esse autor contempla toda aquela situação da sua cidade, do seu povo, e lamenta, e chora, e grita a sua dor. No capítulo 1, a partir do versículo 1, nós encontramos assim a descrição da calamidade que atinge Jerusalém, que atinge Judá. E diz assim o texto: como está solitária a cidade populosa, tornou-se viúva a primeira das nações, a princesa das províncias em trabalhos forçados. Passa a noite chorando, correm-lhe lágrimas pelas faces, não há ninguém entre seus amigos que a console. Todos os seus aliados a traíram, tornaram-se seus inimigos. Judá foi para o desterro, humilhada e escrava. Hoje habita entre os gentios, sem encontrar repouso. Os caminhos de Sião estão de luto, pois ninguém vem às festas. Suas portas estão em ruínas, seus sacerdotes estão gemendo. No versículo 6 diz assim: a cidade de Sião perdeu toda a sua formosura. Diante da catástrofe que abate sobre Jerusalém, onde ela é arruinada, onde parte dos seus habitantes são levados cativos para a Babilônia, o autor, um sobrevivente dessa tragédia, começa a narrar a constatação da tragédia que se abateu sobre aquela cidade e aquele povo. E essa constatação é retratada de uma maneira em que se observa que Jerusalém já não é mais a mesma. O retrato que ele faz da cidade é que agora ela é um monte de ruínas, um lugar deserto, e a grandeza que outrora se evidenciava naquela cidade não é mais visível naquele lugar. Já não é mais a mesma. Há agora uma situação instalada de total adversidade. Muitas vezes na nossa vida também constatamos algumas situações em que temos que declarar que já não é mais a mesma. É um monte de ruínas, é um lugar deserto, a grandeza de outrora já não se faz mais presente. E nesse instante nós também levantamos e erguemos nossa voz em lamentos e pensamos muitas vezes que não há mais saída, não há mais um recurso, olhamos para a situação e só contemplamos a adversidade, a destruição, o caos completamente destruindo áreas da nossa vida, talvez a família, sonhos que sonhamos, e somos levados a pensar que chegamos num ponto final. Mas diante dos lamentos desse autor, diante da situação que ele se depara no meio do seu povo, na sua cidade, ele mesmo percebendo que ela não é mais a mesma, ele nos apresenta uma alternativa.
quando se pensa que não tem uma saída, esse autor, no capítulo 2, a partir do versículo 18, ele faz uma grande convocação. Ele convoca toda a cidade para fazer súplicas ao Senhor. Ele diz assim no versículo 18: grita com toda a alma ao Senhor, lamenta-te, Sião, derrama torrentes de lágrimas de dia e de noite, não te concedas repouso, não descansem tuas pupilas. A ordem é clamar, é gritar com toda a força que ainda resta. No momento difícil em que nós constatamos que já não é mais a mesma cidade, que já não é mais o mesmo sonho, já não é a mesma vida desejada, nós tendemos a nos afastar de Deus. Nós às vezes entregamos os pontos e constatamos que não temos mais o que fazer. Mas esse autor, nesse momento de grande lamento, de grande adversidade, ele convoca toda aquela cidade, todo o povo a gritar ao Senhor, a clamar ao Senhor, a derramar as lágrimas de dia e de noite. Não tenha repouso nesse clamor. Ou seja, ele diz: olha, com as forças que nos restam, nós vamos gritar, nós vamos clamar. É um clamor que não tem fim, é um clamor que não cessa, é um clamor que é constante. No meio da nossa dificuldade, no meio do nosso deserto, no meio da situação tão difícil, há uma saída, e em primeiro lugar essa saída é clamar ao Senhor, é gritar ao Senhor, é derramar a nossa vida diante do nosso Deus, é nos render na hora difícil, um clamor incessante, que sejam lágrimas de rendição, lágrimas de busca, porque nós encontraremos a face de Deus no meio do momento da adversidade, quando clamarmos a Ele. E esse autor faz uma grande convocação. Se você pensa que você não tem mais forças, que você não tem mais saída, não tem mais como lutar, há uma resposta hoje para que não fiquemos numa inércia, numa apatia, porque nós podemos clamar, nós podemos gritar, com um resto de força que temos, nós somos convocados no momento difícil a clamar ao nosso Deus. Não dê descanso ao seu clamor, grite ao Senhor. E nesse clamor, então, nós vemos que esse autor, que sofre tanto numa situação tão difícil, no capítulo 3, que é o capítulo central desse livro, nós vislumbramos o início de uma belíssima transição, que é a transição do desespero para a renovação da esperança. Quando começamos a clamar, nossos olhos começam a se abrir para uma esperança, e essa esperança é o Senhor. E no capítulo 3, no versículo 19, diz assim: olha a minha aflição e minha amargura, o fel que me envenena. Não faço mais que pensar nisso e estou abatido. Mas algo existe que trago à memória e me dá esperança. A misericórdia do Senhor não termina e sua compaixão não se acaba. Ao contrário, a cada manhã se renovam. Como é grande a tua fidelidade, Senhor. O Senhor é a minha porção. Digo a mim mesmo, e nele espero. O Senhor é bom para os que nele esperam e o buscam. Em meio ao seu clamor, esse autor de Lamentações, ele diz que pode trazer à memória algo que lhe dê esperança, e a esperança dele está fundamentada no Senhor. É uma esperança fundamentada na misericórdia do Senhor, que não tem fim, na sua fidelidade, que é grande para com as nossas vidas. Quando estamos em meio a uma adversidade, se começarmos a gritar, a clamar ao Senhor, nosso coração também será cheio
cheio, renovado, ocorrerá uma transição de uma situação de desespero para o renovo da esperança dentro de nós. Sabe que uma certeza é que as provas, o sofrimento, eles são passageiros, mas o Senhor permanece para sempre. Ele é a nossa esperança, a nossa convicção, a nossa força no meio da adversidade é saber que somos alcançados pela misericórdia e pela fidelidade infinitas do nosso Deus. E no versículo 55, ele diz: do fundo da cova invoquei teu nome, Senhor. Ouve minha voz, não feches o ouvido a meus gritos de socorro. Tu te aproximastes quando te chamei e me dissestes: não temas. Sabe que ele começa constatando a sua dor, constatando a sua ruína. Ele lamenta, mas ele parte a clamar. Ele inicia uma convocação de clamor ao Senhor, de grito, um grito que seja incessante, um clamor constante. E debaixo desse clamor, esse autor tem o seu coração cheio de esperança. Ele começa a ser renovado na sua esperança, deixando uma situação de completo desespero. E agora, na certeza da presença do Senhor, ele compara a sua situação numa metáfora, como se ele estivesse no fundo de uma cova. E mesmo no fundo dessa cova, ele diz que clama pelo socorro do Senhor. E lá, naquele fundo, lá naquela situação tão difícil, ele diz: o Senhor olhou para mim, ele ouviu o meu clamor e me disse: não temas. É a certeza da presença do Senhor, é a certeza de que a presença dele permanece para sempre e que, ainda que venhamos passar os piores momentos da nossa vida, nós podemos crer e confiar que ele é presente e que ele nos diz a todo momento: não tenha medo. Essa é a palavra bíblica para o teu coração. E o meu clamor nesse dia é para que o Senhor me conceda a graça de viver em todo momento, ainda que seja no fundo da cova, tendo a convicção da presença dele, que nenhum lamento pode me afastar dele, mas que é momento de clamar, de gritar incessantemente e de experimentar a misericórdia e a fidelidade do Senhor, renovando a minha esperança, tirando-me de uma situação de completo desespero para o renovo da esperança, que é ele próprio, o Senhor Todo-Poderoso. O meu clamor é: Senhor, ajuda-me a buscar, a clamar a Ti, mesmo em meio à adversidade, na certeza de que o Senhor me ouve e me responde: não tenha medo. E eu convido você, faça você também desse clamor o seu clamor e seja totalmente envolvido pela presença do Senhor e pela palavra dele que te diz nesse dia, independente da situação difícil: filho, filha, não tenha medo. Seja abençoado por essa palavra, em nome de Jesus.